Agora, o fato de a gente ter realizado uma Comissão Nacional da Verdade na última década mudou a percepção social da ditadura militar, na sua opinião? Não. Infelizmente, a Comissão Nacional da Verdade não teve impacto nenhum na sociedade. Comissão Nacional da Verdade não teve impacto na sociedade pela estratégia que ela adotou. Desculpa, eu vou ter que beber uma água. Fique à vontade, professor. Fique tranquilo. A gente espera. É difícil, né? Resfriado e a gente falar muito, mas vamos voltar. A Comissão Nacional da Verdade, eu sempre fiz essa crítica. Eu reconheço muitas iniciativas positivas na comissão, mas eu acho que eles se equivocaram quando adotaram a estratégia de valorizar aqueles casos emblemáticos, sabe? Os casos mais conhecidos, os casos mais emblemáticos de tortura, de desaparecimento, os casos mais famosos, ao invés de fazer uma investigação que privilegiasse as pessoas comuns, né? Vários casos de pessoas prejudicadas pela espionagem, pela repressão, e que são pessoas comuns, não necessariamente de esquerda, inclusive. E também acho que a Comissão Nacional da Verdade não conseguiu conquistar a atenção do grande público porque não adotou estratégias de comunicação eficazes, ficou com receio, talvez, de transmitir publicamente. Deveria ter criado um canal no YouTube para que as questões, todas as questões, como fala, as entrevistas e tudo mais, fossem bem transmitidas, talvez até pela televisão pública. Então, acho que não mudou muita coisa. O próprio relatório também, outro dia eu estava ouvindo, de todas as recomendações feitas, muito poucas foram adotadas pelo Estado brasileiro, então o resultado é muito pequeno. Teve um resultado positivo mais para a história, porque acho que quem teve boa atuação na Comissão Nacional da Verdade foram menos os conselheiros, né, que são pessoas até muito admiráveis, mas essa é a minha avaliação, menos os conselheiros da comissão e mais os auxiliares. Vários pesquisadores fizeram trabalhos interessantes, chamando a atenção para a questão dos indígenas, dos negros, aspectos pontuais que até então eram mais ou menos obscuros e passaram a ser pesquisados graças à atuação desses auxiliares, regra geral, ex-alunos de história, historiadores formados, que ajudaram a comissão. Então, eu lamento muito que a comissão não tenha adotado a estratégia de, como se diz, mostrar para a sociedade, esse é o meu ponto, talvez dizendo de maneira mais direta e clara, mostrar para a sociedade que as vítimas da ditadura não foram só os agentes da luta armada, né? Que é isso que passa, essa visão heróica, romantizada, de que o fato emblemático da ditadura foi o confronto entre luta armada e repressão. Não foi. Mas é isso que a Comissão Nacional da Verdade passou ao privilegiar esses casos emblemáticos de violência e de repressão. Enquanto que as pessoas comuns até hoje nem sabem e foram vítimas também. Muita gente que não era da esquerda, que não era comunista, que não era coisa nenhuma, muitos funcionários públicos, muitas pessoas comuns foram vítimas da ditadura e não sabem até hoje. E por isso teria um grande alcance tornar essa questão pública, né? Infelizmente, essa oportunidade foi perdida. De fato, às vezes é difícil até se explicar. Às vezes a gente conhece casos e você diz para as vítimas que elas sofreram algum tipo de abuso e elas não conseguem reconhecer o papel da ditadura no processo. Acho que faz parte da vida, né? Eu tenho um caso familiar bastante, acho que eu já mencionei aqui numa entrevista, de um tio meu, casado com uma tia, que o irmão foi preso porque ele tinha familiares de regiões da União Soviética, né? Não dos Balcãs, agora
dos países bálticos. E ele foi preso, ele tinha um quadro de esquizofrenia mais ou menos leve que piorou muito depois de prisão e tortura sem nenhuma ligação com o regime. Passou 2, 3 dias em alguma delegacia que a gente nem sabe direito qual é na família, porque a gente não consegue conversar sobre isso. A gente toca no assunto, a pessoa foge. Esse tipo de caso. O caso que eu sempre menciono, e foi inclusive um que eu tive um envolvimento que eu me arrependi muito, foi de um engenheiro da Petrobras. É um caso ainda mais banal ainda, porque não tinha vínculo nenhum com comunistas, nem com coisa nenhuma. Esse engenheiro, ele foi cogitado para um cargo de direção, já contei essa história 1000 vezes, um cargo de direção na Petrobras. E vocês sabem que durante a ditadura havia órgãos de informações em todas as estatais, todas as autarquias, todos os hospitais públicos, todas as universidades públicas, federais, enfim. E o órgão de informações lá da Petrobras fez um informe, um documento sigiloso que circulava entre as autoridades dizendo que esse fulano de tal era comunista. O presidente da Petrobras, evidentemente, que descartou, não fez a nomeação. E pronto, ficou assim. Esse cara nunca soube disso. E quando eu estava pesquisando a documentação sigilosa da ditadura, eu me dei conta de que aquilo tinha sido um erro do órgão de informações da Petrobras, porque confundiu o fulano de tal com um comunista que tinha o mesmo nome. Mesmo nome, era um caso de homônimos. Então, essa pessoa nunca soube disso. E eu caí na asneira essa pessoa estava viva ainda na época, de informar. Eu, por acaso, soube quem era, sabia onde estava, falei, olha, o senhor, infelizmente, está aqui o documento, eu resolvi lhe entregar. Foi horrível a reação desse senhor, já então bem velhinho. Foi muito triste, muito constrangedor, eu me arrependi tremendamente de ter feito isso. Mas é desse tipo de prejuízo que eu estou mencionando, quer dizer, essa pessoa não era comunista, não tinha ligação com a antiga União Soviética, não tinha coisa nenhuma. Acho até que era bem conservador, mas foi prejudicado na sua progressão funcional por conta dessa visão preconceituosa dos órgãos de informações que frequentemente acusavam as pessoas não apenas de serem comunistas, mas de serem drogados, ou de serem homossexuais, ou de terem amantes, enfim, era uma loucura também de natureza ético-moral. E corrupção também, né? Muitas vezes eram acusadas de corrupção. De corrupção, então isso também fica, vamos dizer assim, as pessoas não sabem disso e, portanto, não percebem essa dimensão negativa da ditadura militar. Aliás, professor, a gente tem feito vários programas sobre a ditadura nos últimos dias aqui em Opera Mundi. Um deles com a professora Lucy Praun, da Universidade Federal do Acre, só sobre Petrobras. Quem quiser assistir, procura aí no YouTube de Opera Mundi. A gente também fez outras entrevistas. Marcelo Godoy, jornalista que pesquisa os militares sobre o papel da infiltração. A gente entrevistou o professor Rodrigo Pato. Enfim, tem uma série de entrevistas bacanas aí para pensar a ditadura militar e as consequências dela, que a gente fez nos últimos dias.